façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O endurecimento da população, inclusive das lideranças. Eu sempre conto a história de que eu fui... recebi no dia, me ligou um deputado, na verdade uma deputada, dizendo que me ligou, eu não atendi. E aí era domingo, eu estava com igreja, família, aquelas coisas todas, eu vinha de um período de muito trabalho, né? E ele me ligou de novo, eu não atendi. Aí ela me manda uma mensagem falando: você tá vendo o que tá acontecendo? E aí eu falo assim: não, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí ela me manda o link, estão invadindo o Congresso. Aí eu entro, e tinha acabado de começar a invadir um Congresso. Foi a live até do Didi Red Pill, que eu entrevistei aqui na semana passada, que estava fazendo as imagens que foram utilizadas depois por toda a imprensa, né, do que estava acontecendo ali, porque não tinha cinegrafista da imprensa no primeiro momento. Eu estava na Jovem Pan ainda, ligo para a diretora de jornalismo e falo: eu preciso entrar no ar agora. Não sei se você está vendo o que está acontecendo, olha isso aqui, eu preciso entrar no ar agora. Na época o Alexandre já tinha bloqueado as minhas redes sociais. Ele bloqueou no dia 30 de novembro, né? Então, portanto, uns 9 dias antes. E eu entro no ar. Quando eu entro no ar, eu falo... 30 de dezembro, foi isso? Ele bloqueou, perdão, 30 de dezembro, isso. Quando eu entro no ar, eu exorto as pessoas a voltarem para suas casas e saírem dali, porque aquilo era claramente uma armadilha. Eu falei: onde é que está o policiamento? Todo mundo sabia dessa manifestação, cadê o policiamento? Estou achando tudo muito tranquilo. E o sentimento do chat da Jovem Pan naquele dia, isso é uma coisa que tinha que entrar para a história. Eu fui absolutamente massacrado no chat. Seu traidor, você acha que o povo não tem o direito de tomar a casa? E eu falando: não é questão disso, a questão é que vocês estão caindo numa armadilha. Vocês estão caindo na mesma... E por que eu falei isso? Não é porque eu sou um gênio da estratégia. É porque nós, aqui nos Estados Unidos, vivemos no futuro. Acabou de acontecer nos Estados Unidos algo muito semelhante. Exato, eu tinha acompanhado com profundidade, inclusive entrevistando o Eliel Rosa, que é um brasileiro que ele fala: eu fui um estúpido, eu fui um idiota de entrar no prédio do Congresso, mas eu entrei convidado pela polícia, eu achei tudo muito interessante, quis entrar, como um monte de gente aconteceu no Brasil. Assim como o Eliel diz: eu fui um idiota, e o Eliel é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um cara preparadíssimo. Estas pessoas que caíram e acabaram entrando, algumas calorosamente recebidas, até por curiosidade, foram muito tolas. E um outro grupo, um grupo de pessoas que acharam que iam fazer alguma coisa, essas pessoas, infelizmente, também precisam ter um amadurecimento político, deputado. Então, naquela conversa que a gente teve Nós estamos de acordo, Paulo, é imprescindível. É imprescindível que nós amadureçamos. E eu sempre sempre que posso também, eu faço um ponto de corte a respeito disso que você está falando, que a gente vinha de 10 anos de manifestações pacíficas, manifestações de direita pacíficas, onde em muitos locais, ao acabar a manifestação, a própria população limpava a rua, né, tirava as garrafas plásticas que tinham usado, etc. Era uma demonstração de civismo, de patriotismo, de amor ao Brasil. E, lamentavelmente, o dia 8 de janeiro veio e colocou o Brasil nessa posição. Mas eu repito, Paulo, eu penso que chegou o medo da coragem vencer, chegou o momento de a coragem vencer o medo e de nós voltarmos para as ruas, como era até o dia 8 de janeiro, de maneira ordeira, de maneira pacífica, como sempre fizemos. Mas sabe qual é o medo, deputado? O medo não é tanto do povo. O medo é das autoridades mesmo. Então, eu vou... Eu tenho uma ponderação sobre isso. Pode concluir. Não, por favor. Eu ia contar histórias que eu conversei nessa semana passada agora com um deputado, e ele estava me contando os bastidores da reunião com os deputados da oposição, onde foram pouquíssimos os que se atreveram. E aí os outros, houve de fato ali, inclusive,
tecnicamente descrevendo uma espiral do silêncio, onde eles estão com tanto medo de manifestar a opinião deles dentro do grupo deles. E um desses deputados fala, pô, eu fiquei sozinho ali e não forcei, porque, pô, eu não ia fazer sozinho. Então, no final das contas, está todo mundo com medo. E os deputados já perceberam que não há mais imunidade parlamentar, eles precisam preservar os seus mandatos. Eu tenho certeza que, embora talvez você pensasse que as pessoas devessem ir às ruas no 7 de setembro, mas, não, nesse momento não, parece que as pessoas não vão. E aí você vai, o próprio presidente Bolsonaro, muita gente ficou chateada, porque eu disse que ele tem uma parcela de responsabilidade. E eu cheguei a dizer isso a ele. Então, é uma coisa absolutamente tranquila. Já que ele tem o bônus, num certo sentido, de ser o grande líder, de permanecer como o grande líder simbólico dessa massa descontente do Brasil, ele também tem o ônus de levar essas pessoas na direção do que é melhor para o país. Só que o problema é que o que é melhor para o país não é o melhor para o Bolsonaro. Muito claramente. Chamar as pessoas para irem às ruas é o melhor para o país. Mas para ele, que está às vias em vésperas de ser preso, é um desastre. É um desastre. Então há um conflito de interesse em curso aí. Sobre isso tudo, Paulo, assim, eu acho que é só para concluir, deputado, esse conflito de interesse não é só do Bolsonaro, tá? Ele é também dos deputados. É também dos senadores. É também eu ia começar pelos deputados e senadores. O cidadão brasileiro percebe muito nitidamente o que está acontecendo no Brasil. A nossa separação de poderes, o nosso sistema de freios e contrapesos, ele vem sendo cada vez mais enfraquecido. Hoje nós temos um poder judiciário muito atuante e que, em uma medida muito significativa, Paulo, ele avocou para si competências e prerrogativas dos outros poderes. Isso está muito claro para a população brasileira. Eu vou dar 2 exemplos. O indulto do presidente Temer, que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, e depois disso, o Supremo Tribunal Federal, e falo isso com muito respeito à instituição do Supremo, mas é necessário que se diga, atuando contra o que o legislador decidiu. Dou o caso da descriminalização das drogas. O Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, e representa os estados, né, a Câmara Federal, o povo, o Senado, os estados, decidiu sobre a descriminalização das drogas. Decidiu em um sentido. E o Supremo Tribunal Federal está agora julgando a mesma matéria. Ora, o Congresso já falou, o representante do povo, aqueles que foram eleitos pelo voto, já falaram sobre essa matéria. Então, isso está muito patente para a população brasileira, e a população percebe que isso aconteceu. E aí, talvez esteja o cerne de um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta, Paulo, na minha opinião, que é o fato de que o Congresso Nacional tem lutado muito pouco pelas suas prerrogativas e pelas suas competências. Então, o Congresso aceitou que o Supremo Tribunal Federal e que o Poder Judiciário, de maneira geral, retirasse parte muito grande de suas competências e prerrogativas. O Congresso precisa reagir a isso. O simples fato de nós falarmos de separação de poderes e de independência entre poderes significa dizer que vai haver uma fricção entre esses poderes. O sistema de freios e contrapesos não é um sistema de harmonia perfeita e paz em que todos os poderes... Se o legislativo não batalhar pelas suas prerrogativas e pelas suas competências, ele vai acabar perdendo tudo. E nesse sentido, Paulo, como é que eu vejo isso tudo? Muitos deputados de direita, eles estão arrolados nos inquéritos que foram abertos no Supremo Tribunal Federal a partir de 2019. Muitos deles não tiveram acesso aos autos, etc. Foram colocados lá no inquérito. Aqueles inquéritos não acabam nunca. Eles não chegam ao final. Alguns deles começaram em 2019, nós já estamos em 2023 e eles continuam existindo. E o fato disso ter acontecido colocou meio que uma espada na garganta de muitos desses deputados
que têm certo receio de agir nesse sentido. Falo isso, coloco um ponto e vírgula, na verdade, Paulo, e digo que há grandes lideranças no Brasil hoje que estão entendendo a importância do Congresso retomar para si o protagonismo que é dele, a representatividade da população que é dele, a legitimidade que o voto entrega para eles, e eu penso que há de haver, dentro de muito pouco tempo, uma reação dos parlamentos. Isso acontece não é só no Parlamento Federal, acontece também nos parlamentos estaduais, municipais, mas eu penso que os parlamentares estão atentos a isso que está acontecendo e há um movimento de organização para reagir a isso. Eu gostaria de citar o trabalho de alguns senadores que eu tenho acompanhado, do senador Rogério Marinho, do senador Girão, tem feito um trabalho nesse sentido, a deputada Bia, o deputado Gustavo Gayer, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado Marcel Van Hatten. É ruim citar assim, porque a gente eventualmente esquece alguém. Vamos esquecer, tem que falar do senador Seife, tem o Jorge Seife, tem feito um trabalho incrível, perfeito. O Magno Malta tem sido um campeão. Há vários... Isso é uma coisa que nós temos que reconhecer no Brasil, deputado. A quantidade de nomes bons que nós tivemos assim, nós não poderíamos imaginar 10 anos atrás uma deputada Bia Kicis. Não poderíamos imaginar uma deputada desse calibre. Eu contei, né, na Câmara que eu comecei trabalhando com o que a gente tinha mais de direita, que era o Eduardo Paes, que hoje é aliado do Lula, né? Comecei fazendo campanha para o José Serra, do PSDB, que hoje está colado com o Lula. Fiz campanha para o Alckmin, que hoje é o vice do Lula. Tesouras interminável, né? Exato, né? Era o que tinha. Era no Teatro das Tesouras, você tem que pegar um do lado das Tesouras. E hoje nós temos nomes incríveis. Mas como é que funciona esse fenômeno? Esse fenômeno você tem... O Bolsonaro já fica quieto, dizendo, não tenho nada com isso, não vou participar, etc, etc, não quero arrumar confusão. Aí você já tem a maior liderança de fora. Aí, entre os deputados, fica todo mundo assim, eu não vou entrar porque eu tô complicado, o meu advogado tá tentando lá, falar com o Xandão para ver se ele, aceita aquela petição, arquivar aquilo, etc. Eu não vou falar nada para não irritar o Xandão. E aí, os outros vão numa de, mas aí se ele não vai, eu também não vou. Posso falar um equívoco que eu enxergo nesse pensamento, Paulo, dessa galera? As pessoas personificaram nos ministros do Supremo uma corrente de pensamento. Então, às vezes eu observo as pessoas, o Alexandre de Moraes, o Barroso, o fulano de tal. Tem uma corrente de pensamento, e o ministro Luiz Roberto Barroso tem livros escritos sobre isso, que interpreta que o Poder Judiciário também é um dos representantes da população, apesar de não ter voto. E eles estão implementando isso. Isso é uma corrente doutrinária, eu divirjo dela, obviamente. John Rawls. Oi? O John Rawls, da Escola de Direito de Harvard, perfeito, é o pai do direito, do direito voltado para a justiça social. Do Orkin e outros. Ingo Sarley aqui no Brasil e outros doutrinadores. Isso tem sido aplicado no Brasil. E é daí que surge esse ativismo judicial que está fazendo com que o império da lei caia por terra. Então, o nosso Estado de Direito está sendo atacado por uma doutrina. E as respostas que nós temos dado, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos, elas são direcionadas a pessoas. Ao invés de combater a ideia e de demonstrar como isso está fragilizando o Estado de Direito e como isso é ruim. Olha, o Brasil voltou 500 mil casas no tabuleiro, Paulo. Nós voltamos por conta do desrespeito ao Estado de Direito. Nós voltamos agora para, antes de 2002. A nossa situação hoje é pior, porque nós tivemos a Lava Jato expôs tudo e agora está tudo anulado. Então, assim, é uma série de acontecimentos que vão se somando e eu acho que a gente tem que atacar as ideias. Então, e isso é muito interessante, porque assim, o que acontece hoje, esse ativismo de hoje, foi o ativismo de ontem também, da Lava Jato. Ela é o germe de tudo que o Xandão fez, a Lava Jato fez antes. Paulo, outro dia, assim,
Eu sou um parlamentar de direita, eu sou um parlamentar conservador. Você imagina que todos os meus amigos pensam na mesma linha, na mesma direção. E outro dia eu não usei a expressão germe, mas eu falei, gente, numa proporção muito menor, a Lava Jato cometeu alguns atos nessa direção. E aí isso foi potencializado agora contra a gente. E era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Era meio óbvio. Mas eu acho que a gente tem que atacar essas ideias e não as pessoas. E sabe, só voltando a falar um pouquinho do povo, a gente lançou uma frente parlamentar que você participou também. Aliás, cara, obrigado por participar sempre que é convidado. Sua presença nos lançamentos enaltece os nossos eventos. Eu que agradeço o convite por participar de todas as iniciativas que foram boas. Tá? Eu sempre falo para todo mundo, que eu puder fazer para ajudar boas iniciativas, obrigado. Eu faço. E, cara, olha só, teve uma frente parlamentar que depois que o deputado Marcel Van Hatten falou, era a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Econômica, se eu não me lembro, eu não estou lembrado agora exatamente, mas falou a deputada Bia Kicis, falou o deputado Marcel Van Hatten, falou o mestre Alexandre Garcia, que nos deu a honra da presença dele lá, e no final eu fiz uma conclamação à população brasileira. Eu falei, olha, nós precisamos voltar para as ruas. E os comentários nas minhas redes sociais, eles exprimiam exatamente o que você falou aí. As pessoas perguntavam assim para mim, tá bom, deputado, beleza, cadê os políticos? Cadê a liderança política? Cadê vocês? E a gente tem feito várias reuniões, eu mostro os comentários, em toda reunião que eu vou, é um sem número de comentários. Cadê os políticos? Cadê os políticos? Então, essa sua avaliação de que o cenário precisa de uma liderança política, ela é muito verdadeira, e eu acredito, Paulo, que vai surgir. Nós temos trabalhado, nós temos um grande deputado, eu chamo ele de William Wallace, é o Gustavo Gayer. Eu brinco com ele que depois que ele discursa, pô, tu tá pronto para ir pra guerra. O cara acaba de discursar, tu fala assim, meu irmão, onde que é a batalha que eu vou contigo? E eu penso que há outras lideranças aqui, não querendo me comparar ao Gustavo, que eu acho que está num patamar superior, aqui na Câmara Distrital eu tenho sido uma voz da liberdade, há outras vozes junto comigo, a deputada Paula Belmonte, o deputado Daniel de Castro, nós temos feito um trabalho e eu acho que essa liderança ela vai surgir, mas quando ela surgir, nós temos que agir de maneira correta, madura e saber pelo que estamos batalhando. Vale a nossa nação, vale a nossa liberdade, nós temos que ter prudência, cautela, sensatez e coragem. Coragem é imprescindível. E isso é verdade. A coragem é absolutamente imprescindível. E o interessante disso que você está falando, que é o que eu venho dizendo há bastante tempo, que é o fato de que, na verdade, quem está começando a pressionar as lideranças é o povo. Em vez do povo liderar a população, né? A população é que está tendo que empurrar o povo, os líderes, perdão, que estão amedrontados. É isso que está acontecendo, Paulo.